Família, mesa preparada, alegria, privilégio, muito bom a gente poder se encontrar nessa mesa, encontrar com amigos, conversar sobre a graça que nos educa, nos ensina a viver. Jesus veio aqui para nos ensinar, para transformar nosso entendimento, para que a gente pudesse ser aquele humano ser que Deus nos fez para ser. E o lugar que Ele preparou para isso é a mesa, é a família, é a comunhão. E hoje a gente está aqui com meu amigo, é tudo. O Guilherme é tudo para mim aqui. Ele me consola, ele me dá abraço demorado, beijo. Então é sobrinho, é tio, é pai, é filho, é irmão. Guilherme, que alegria, cara. Você, a Bruna, sua casa, sua vida, tudo aquilo que essa mesa aqui traduz hoje. É difícil a gente não ficar emocionado desse encontro aqui em Recife, com tudo isso, né, com tudo que vocês vivenciam aqui. Que alegria. Ô tio, eu que agradeço. Como você falou, é tio mesmo. Pra mim sempre foi. Já tem muita história envolvida, né? E um dos motivos pelo qual eu topei isso aqui, porque de fato é a mesa. Porque eu acho que eu não tenho muito a contribuir, a não ser abrir o coração pra gente trocar uma ideia aqui. Mas eu tô feliz demais. E a recíproca é verdadeira, assim. É o gosto do abraço, do demorado, do choro. Tem muita história envolvida. Puxa vida. Bom demais estar aqui. Guilherme, a gente vai conversar sobre a sua vida, a sua história, né? Aquilo que eu pude testemunhar e aquilo também que você quiser acrescentar. O nosso Mesa Preparada Cast é sempre assim, para conversar sobre a palavra de Deus, a vida com Deus, mas aplicada no nosso dia a dia, aquelas decisões difíceis, os enfrentamentos, né? Os conflitos, como Paulo diz, né? Lutas por dentro, inimigos por fora. E aí muita gente não sabe, mas o Guilherme é o único cara da minha relação que de fato tinha chance de emplacar no futebol profissional internacional. De verdade, eu acho que assim, tem gente que acha que eu exagero, mas não é. O Guilherme era muito bom de bola. E eu acho que a primeira superação sua foi isso, né? Você gostava de futebol, tinha chance, foi atleta lá do meio que juvenil do Leeds. Eu tenho uma camisa autografada do Guilherme. Leeds United. O pessoal acho que nem sabe dessas histórias, né? Mas eu acho que você tinha que contar. Até porque eu quero que você conta também, porque ele foi contratado. Ele teve um contrato lá, que era os colegas de escola dele fizeram uma vaquinha para pagar para ele disputar o campeonato. Conta esse negócio aí. Não, eu sempre gostei de jogar futebol e assim, meu pai também era entusiasta do futebol, então nasci no Mato Grosso. E aí sempre, meu pai tem uma coisa boa que ele nunca pagou escola pra mim. Sempre dei muito trabalho, mas sempre ganhava bolsa de estudo e tal. Aos 15 anos, quando eu fui morar na Inglaterra, enfim, depois de muita coisa aqui, eu jogava bola aqui em Recife já, joguei no Sport, joguei no Náutico, mas eu fui pra lá depois que meu irmão faleceu, aquela história toda. E quando eu fui pra Inglaterra, morar na casa de um pastor, a ideia não era jogar futebol. Mas aí o nível da Inglaterra... Você era o nosso candidato mais jovem a missionário, porque a gente estava vivendo o auge lá do Ilhas Nações, intercâmbio de igreja e tal, e você foi... Aí eu cheguei lá, 15 anos, cara. Não missionário. Ó, o Guilherme, 15 anos, vivendo missões. Você sabe como conta essa história? Eu não falava... Quer dizer, faltando 2 semanas para viajar, meu pai falou assim, o que você fala inglês? Porque eu sempre paguei curso de inglês para você. Eu falei, pai... quando o pessoal fala alguma coisa, eu entendo, eu falo, yesterday. Não, seu burro, yesterday é ontem, né? Tô falando que é nesse nível. E aí ele foi falando algumas coisas, e você falar sobre missionário, 15 anos, cara, eu peguei um avião com 15 anos aqui, sozinho. Depois o pai foi e tal, mas com 15 anos, entrei no avião em Recife, sem falar inglês, pra parar em Lisboa, em Heathrow, pra pegar um ônibus pra ir pra Leeds, cara, 15 anos. E aí acho que tudo isso já foi uma experiência, assim, do pai jogar. Meu pai sempre foi um cara meio doido, assim, meio desprendido. É importantíssimo você contar essas coisas, porque eu acho que hoje, primeiro, é muita competência na frente, é muita garantia na frente, é muita coisa. Então, esse romper, né? Cruzar o rio. Eu acho que esse lance que a gente fala muito sobre o evangelho, sobre a gente criar nossos filhos pro outro, né, pra vida... Mas a gente parece ter muito medo de perder, né? E eu acho que a gente tem que voltar. Antigamente a gente pegava... Tudo bem que o mundo mudou, mas a gente pegava ônibus com 10, 12 anos. E esse lance de jogar, eu acho que foi assim...
Meu pai passou muito perrengue comigo, muita dor de cabeça. Falou assim, ou ele vai agora dar certo ou vai dar muito ruim. Bom, você Mas chega aí eu lá, chego lá, vai pra escola. aí eu vou pra escola, cara, aí pegava futebol, na hora do recreio, pegava a bola, assim, acabava com o jogo. E aí eu tava lá num dia tomando banho, o Paul, que foi o meu pai lá, o cara que cuidou de mim, ele bate no banheiro, Gui. Eu não entendia muito o que ele tava falando, Leeds. Eu morava em Leeds. Aí eu abri assim, aí ele falou assim, o Leeds United te ligou, você vai ter um teste pra fazer. Eu falei, caramba, do Leeds United. Daí a gente foi no sábado. Não, mas pera aí, volta um pouquinho. Eu quero saber daquela questão lá do arrendamento. Os colegas seus fizeram uma vaquinha pra você disputar o campeonato. Tava no final de campeonato e eu tava meio... Foi. É porque lá você tem vários times, assim, lá é muito organizada a parada lá, né? Exato, é. Então, às vezes tinha algumas viagens e tal, e aí na escola... Rapaz, eu vivi uma fase, assim, de muito sonho de menino, assim, que era, o Gui, o brasileiro e tal, então, faltava lá, os caras chegavam lá e, Gui, você vai fazer esse campeonato aqui. Então a gente viajou, fazia muita coisa, foi muito especial. Mas aí o lance do Leeds foi que, aí eu fui no sábado, no teste, cheguei lá, era uma academia, assim, tinha uns 12 campos de futebol, na época o Ronaldo Fenômeno estava no auge, né, isso foi no ano 99, 2000. Então, tínhamos perdido a Copa de 98, exato, mas o Ronaldo tava na crista aí. E aí, o cara, até hoje eu lembro, assim, a gente entrou assim num lugar pra trocar roupa, os caras foram jogando assim, uniforme, aí jogaram 9 do Ronaldo. E era camisa tudo original, tal, a gente colocou aquilo ali e fomos pro jogo. E aí os testes eram feitos com times grandes, então foi Leeds e Liverpool. E a gente ganhou o jogo de 4-1 e eu fiz 3 gols. Então aí, tá vendo? Aí... O cara entra primeiro dia, né? Estreando lá, vai primeiro teste dele no Leeds, brasileiro lá, só falava yesterday, e o cara arrasa lá, 3 gols, rapaz, em cima do Liverpool. Ó, eu tô contando isso porque muita gente não conhece, né? E o que era isso naquela época, e o que foi você entender que não era esse ou seja, você não abdicou. Muitas vezes as pessoas abdicam daquilo que está dando errado, né? Mas você abdicou de uma coisa que estava dando certo e tinha muito potencial em favor da sua vocação, do seu chamado. Eu experimentei muita coisa, muito novo, né? Mas eu comecei a ter umas crises desde lá, assim. Apesar de ter uma casa muito querida que cuidava de mim, mas eu ainda não entendia que era o Espírito Santo fazendo isso. Mas alguma coisa no coração, assim... queimava, dizendo, e aí, o que você vai fazer da sua vida? Como é que vai ser daqui pra frente? E aí Deus foi direcionando, a história é muito longa, não dá pra contar aqui, mas eu comecei a sentir um incômodo. Eu tinha muito pavor, cara, não porque meu pai é um cara traumatizado, mas pra quem não sabe, meu pai é pastor. Então, assim, o pessoal falava, cara, você é líder, acho que você tem o perfil de ser pastor. Eu falava, Deus me livre. Aí eu usava isso e falava, de jeito nenhum. Aquela trajetória, não. Eu falei, não quero isso aqui pra minha vida, não. Só que lá no fundo, assim, acho que eu sempre fui um cara que liderei, que cuidei das coisas, onde eu botava a mão, o povo ia atrás. E depois de um tempo, as coisas foram acontecendo, eu voltei pro Brasil, joguei um pouco de bola ainda. E aí eu falei, sabe uma coisa, cara, eu preciso estudar. Cara, nesse tempo já, voltei pro Brasil, eu tinha um estúdio de música, depois eu vendi o estúdio de música, aí eu fui exportar jeans pra fora, aqui em Toritama, que é uma cidade que faz isso. Eu também já exportei fruta, aí eu falei, quero fazer medicina, não ia passar aqui, vou fazer na Bolívia, mas aí eu não fui. Aí depois eu falei, sabe uma coisa, eu tive uma ideia extraordinária. Eu comprei um monte de avestruz, peguei o dinheiro, investi em avestruz, mas eu ganhei dinheiro. Peguei o dinheiro da avestruz e falei, pai, quero fazer administração de empresas no Mackenzie, São Paulo. Peguei o dinheiro da avestruz, que era do estúdio, que era do futebol, e fui fazer administração de empresa no Mackenzie, São Paulo. E lá foi quando eu tive, de fato, assim... eu sempre brincava, se Deus me chamar para o ministério, ele vai descer, talvez sambando, porque eu queria uma coisa assim, uma epifania. Arrasadora. Não foi isso, mas foi através do livro A História do Ronaldo Lidório, quando ele chega nos Concombas da África, eu comecei a ler, cara, eu só fazia chorar, assim, uma semana chorando sem entender, e meu pai nunca tinha me falado assim, olha, acho que você tem que ir para o ministério. Aí eu ligo para ele, assim, meio que... chorando, desesperado, falei, o que está acontecendo com a minha vida? Não é possível que eu vou ser pastor. E meu pai só fazia rir e meio que chorar do outro lado. E aí eu decidi, junto com meu pai falou, você precisa mais de uma prova de fé. Você não vai para o seminário, não, você vai fazer Palavra da Vida na Argentina. Aí eu fui, e o lance do coração era isso, assim, era muita inquietação, não sabia, mas eu acho que a gente também tem que experimentar na fé,
a gente fica, às vezes, querendo esperar demais, assim, qual é o próximo passo. Então, quando Deus mostrar claramente o que você vai fazer, aí você toma um passo, e eu acho que não é assim. Mas deixa eu fazer uma pausazinha aqui, porque eu acho que o intuito dessa conversa é sempre inspirar as próximas gerações. Né? Hoje você está com quantos anos? 38. 38. Então, nós estamos falando de 20 anos atrás, né? E um pouquinho mais. E é exatamente onde as pessoas estão vivendo os dramas, né? De tomar decisões gravíssimas. Porque uma decisão nessa época vai implicar em casamento, padrão de vida, um punhado de coisa. Eu me lembro, né, naquela época ainda do Leeds, quando você morava lá, o pastor que hospedou o Gui, ele ficou tão empolgado com a possibilidade de ter alguém no futebol profissional lá, era o Paul. Naquela época existia uma cota. Os times ingleses não podiam ter mais do que um certo percentual de jogador. Isso. E a cota do Leeds estava lotada, então o Paul teve a ideia de pedir para o pai do Gui abrir mão da paternidade dele, para ele adotar ele lá, para ele poder entrar como jogador local, né, e não desrespeitar a cota. Então você teve o nível, né, que era esse... E aí o Gui está contando aqui de toda essa trajetória, vende uma coisa, avestruz... Gui, você não acha, assim, a sua vivência aqui como pastor hoje, um cara que já está aí acima dos 30 e pastoreando gente 20 e poucos, não existe hoje, assim, às vezes, um distanciamento muito grande daquilo que a gente chama de vocação, ministério e a vida real? Que eu acho que o seu pai, apesar de ser pastor, nunca impôs isso a você. Então ele permitiu sua vivência, estimulou, né? E eu creio que parece que hoje o jovem ficou tão separado uma coisa da outra que parece que o cara, eu tenho uma vocação, é seminário. Aí ele já resolve de uma forma acadêmica, né? E não vivencial. E você acabou descobrindo, eu acho que... né? Você passou por muita coisa. Você não acha que você lida muito com jovem hoje? Qual que é o seu entendimento disso? Não, eu concordo 100%, assim. Eu acho que o pessoal até... A gente está num mundo onde tudo é muito organizado e formatado, que até o lance da vocação era meio que já pré-editado, assim. Como é que vai ser isso daqui? O que eu tenho que fazer? Então, se eu for chamado, eu vou pro seminário. E eu gosto muito, eu fui muito tocado por uma história. Aconteceu em 1951, na Guerra Sangrenta entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Que um cara chamado Bill Will, ele sai da Califórnia para tentar resolver um pouco do sofrimento do povo lá na Coreia do Sul. Ele chega lá e a história conta que ele leva um monte de mantimento, ele leva comida, ele leva um monte de coisa e a fila tá gigante. E aí ele vai servindo aquele povo, o povo ensanguentado na rua e tal. E aí a fila vai aumentando cada vez mais e o pessoal chega no ouvido dele e falou assim, Bill, acabou a comida, cara. Falou, acabou, mas traz mais, que a fila tá grande. A gente saiu da Califórnia para cá. E aí disse que naquele momento ali nasceu um negócio no coração, que eu acho que falta hoje. Porque assim, vocação, aquilo que a gente é chamado, ninguém sabe de imediato. A gente sabe que assim, todo mundo tem que viver para a glória de Deus. Amém por isso. Mas eu acho que tudo começa com a frustração. É uma inquietação. Então assim, a gente vê muita gente inquieta hoje e não consegue traduzir às vezes que Deus está te tornando a pessoa inquieta para que você alcance a sua vocação, entenda aquilo que você nasceu para fazer. Então... Um médico, por exemplo, ele não deveria escolher a medicina por causa do dinheiro. Ele deveria escolher a medicina por causa da vocação. O que é a vocação? Ele vê o povo sofrendo, ele vê uma criança com problema. Até para a gente poder ajudar as pessoas. Talvez a gente devesse separar entre frustração e indignação. Parece que hoje as pessoas se frustram como quem se vitimiza, mas não são indignadas como quem tem a responsabilidade. Você era uma pessoa indignada. E aí esse cara, eu tava falando dessa guerra sangrenta, ele poderia falar o seguinte, já resolvi o que eu podia fazer, eu fiz. Mas ele volta e surge então a visão mundial, a World Vision, né? Pois é. E aí, por causa de uma inquietação, porque ele poderia muito bem falar assim, fiz o que pude e acabou. Mas por causa de um movimento de indignação, de uma combustão, surge algo. Então, para mim hoje... Eu fico muito frustrado, porque você vai ver hoje um Twitter, um Instagram, o povo está revoltado, mas assim, o que isso gera? Então, acho que tudo na nossa caminhada cristã, eu tenho falado, eu sempre brinco com os pastores aqui, que eu não tenho crise, eu sei separar o que a gente precisa ter paz, assim, que a gente precisa ter, não precisa ficar muito angustiado, mas a gente senta com os pastores aqui, eu pergunto, tá perdendo sono com o quê? E se o cara fala assim, com nada, eu falo, isso tá errado, então vamos agora acabar aqui, que você tem que fazer outra coisa. Alguma coisa tem que te perturbar. Exato.
Não Então, é possível. Não é possível. Com tanta coisa acontecendo, é o cara não se perturbar com nada. Então, eu acho que esse lance da vocação, ele parte muito da compreensão, assim, dessa inquietação. Assim, o que Deus quer da minha vida? Tem muita gente querendo entender, deixa eu fazer um projeto, ou fazer uma pesquisa. E eu sempre digo, cara, tem muita coisa para a gente ficar inquieto. Não é que a gente tem que ficar procurando, mas assim, não tem nem que procurar, porque acontece, a vida é assim. Então, eu acho que parte hoje do que a gente vive, da frustração, a gente estava falando de futebol, de tudo isso, foi de uma coisa que eu não sabia o que era, assim, o que é essa inquietação? E aí a gente foi tentando entender, assim, eu completamente perdido, encontrar aquilo que Deus queria para minha história. Eu acho que aí é legal. É muito bom falar disso. Porque às vezes o cara acha que ele está perdido porque ele tem coisa demais na cabeça. Então, mas você não está perdido porque você não sabe. Você tem coisa demais e você quer uma definição. E aí, assumir o risco, eu acho que foi legal ver isso na sua vida. As pessoas às vezes pensam que arriscar é só em cima de um que vai dar certo, né? E, na verdade, a gente tem que aprender também a arriscar em cima de uma coisa que vai dar errado. E se der errado, a gente vai lá e corrige, né? Eu aprendi uma frase. Eu lembro você falando uma coisa que eu nunca esqueço. Você uma vez me chamou, faz muito tempo. Você falou assim, não é à toa que a Bíblia vai falar sobre que os jovens eles vão profetizar e assim, você não precisa ter medo de errar. Eu lembro de você falando isso pra mim, assim, você vai errar, mas assim... E aí eu levei isso tão sério na vida que eu fui taxado muitas vezes de louco. Mas eu sempre falo, graças a Deus que eu não tinha muita experiência, porque se eu tivesse muita experiência, eu não assumiria o risco. Porque risco, na verdade, é uma possibilidade de dar certo ou errado. Então isso aqui, você tem uma posição que você tem que tomar uma decisão. E você fica meio assim. Se o cara que é experiente demais, cara, ele não tem coragem de assumir. Mas existe algo profético na juventude, ou no ministério também, não é que você ser tolo, não é isso, mas assim, de você tem coragem de fazer umas coisas que hoje até eu fico policiando meu coração, tudo bem que eu sou um cara novo com 38, que eu falo assim, eu não teria coragem de fazer uma coisa que eu fiz há 20 anos atrás, de começar a conferência, de sair da igreja para plantar outra. Então, o lance de compreender, ou não compreender também, vai dar certo, vai dar errado, isso aqui é uma possibilidade... Cara, tem hora que você fala assim, não tem jeito isso aqui dar certo. E mesmo assim você vai por causa da vocação. Eu até acredito que a gente pode passar também a entender que tudo na vida da gente vem da fé, né? A fé que vem da palavra e ela vai determinando nosso comportamento, né? E parece que, em função dessa religiosidade impregnada no ensino, a gente deixou de ensinar espiritualmente para ensinar religiosamente. E aí, todo erro virou pecado, né? Então eu vejo, às vezes, as pessoas, onde elas tinham que se desculpar pelo erro, elas estão pedindo perdão pelo pecado. Eu falei, escuta, mas você errou, você pecou. Porque parece que agora todo erro é pecado, né? Então, as pessoas, às vezes, estão com medo de cometer erros que são próprios, né? O erro revela ignorância, revela, às vezes, incapacidade, e você vai aprendendo. Exatamente. Aprende. E aí, eu acho que a pessoa ficou tão religiosa que ela pensa que o erro em si já é um pecado, né? Já é um delito, é uma culpa. E eu acho que as pessoas estão... essa confusão de responsabilidade e culpa. Elas fazem, às vezes, mais por culpa do que por senso de responsabilidade. E hoje eu entendo, talvez muitos não saibam disso, mas não tem como não lembrar dessa história que você falou, a gente não tem que levar esse peso na nossa costa, assim, se der certo ou der errado. Mas hoje eu entendi, depois de muito tempo, a sua frase. Eu falei isso ontem na conferência lá, quando você me abraçou, eu estava desesperado sobre a perspectiva de começar a plantar a igreja ou não. Fico na igreja que eu estava ou saio? E eu lembro que você chegou assim, você te abraçou, que foi um abraço demorado, chorando. Eu falei assim, Deus vai falar agora através do Paulo Júnior, esse cara é uma benção. Aí você falou assim, meu filho, você tá desesperado. Eu falei, tô. Entre começar ou não? Eu falei, exatamente. Sabe o que você tem que fazer? Aí eu falei, não, você precisa tomar uma decisão. Eu falei, mas qual é? Aí eu não sei. Porque é isso. Não é que tá errado se eu continuasse na igreja ou se eu plantasse a outra, mas assim, é entender que no reino de Deus... Existe uma coisa mais grave. Exato. E se desse, não ia dar errado, assim, quando eu falo não ia dar errado, ficar lá ou sair... Mas eu acho que falta muito isso. O pessoal hoje quer tudo muito assim, é muito pragmático, né? Então você vai plantar a igreja ou começar algo novo, você não planta mais pela fé, você planta mais pelo projeto. Deixa eu ver como é que tá o salário, deixa eu ver como é que tá funcionando isso aqui. Então isso não é nem assumir o risco.
Isso aqui você está assumindo, você está assinando um papel de uma coisa que você não está indo pela fé. Você está indo pelo projeto. Então, assim, eu acho que no reino de Deus, cara, acho que assim, a gente precisa voltar a ter esse lance do profético, de entender assim, eu não sei, mas eu vou. E até hoje do cara com 12 anos de idade, no meio dos doutores. Isso. Né? Jesus, porque às vezes a gente pensa, mas era. Não, Jesus é o modelo do que todo ser humano pode ser em Deus. Um cara de 12 anos de idade que está lá no meio dos doutores fala assim: eu sei o que eu estou fazendo aqui nesse fundo, eu estou aqui para cuidar dos negócios do meu pai. Eu até vou fazer uma pausa aqui e recomendar um livro. Ontem eu estava conversando com um grupo de jovens, já à noite lá, coordeno uma igreja lá, e falando sobre isso. Hoje, há uma tendência de pessoas com muito senso de responsabilidade se sentirem culpadas, essa confusão de culpa e responsabilidade. Eu queria recomendar um livro do Paul Tournier, que foi reeditado pela ABU, chama Culpa e Graça. Um livro chato de ler, que não tem tamanho, uma literatura pesada. O Paul Tournier ele é muito assim, científico, filosófico. Mas se você não conseguir ler, se você ler só os capítulos lá, os títulos dos capítulos, já vai ajudar. Então, faz essa leitura assim, de várias formas. Mas leia, vai lá, porque é libertador, né? Essa coisa de você tomava muitas decisões que pareciam ser loucura, mas assumia a responsabilidade delas sem se sentir culpado de ter decidido. Né? Não, e assim, a decisão, e é importante falar sobre essa questão da decisão, não é só uma coisa pessoal. Acho que no reino de Deus a gente não tem como tratar nada no singular. Então, sobre essa questão de assumir algo, é sempre assumir na perspectiva que existe um sim em comum, existe um amém. E aí já vem outro aspecto, por exemplo, que toda loucura que a gente tomava, não tomava sozinho. Então, assim, a gente sempre fez muita coisa aqui na base da relação, da mesa, de compartilhar a vida, compartilhar os negócios. Eu me lembro, cara, que quando a gente tomou uma decisão em 2010, a gente não tinha nada, não tinha dinheiro, a gente fez uma conferência. Sem dinheiro, chegamos no centro de convenções, vamos lá, fechamos o contrato. A mulher fez, e o calção? Falou, não tem calção, não tem nada. Mas daqui a pouco a gente consegue, aí vendemos ingresso, não sei o quê. Rapaz, foi um negócio assim... Eu tô falando sério. Eu era muito mais crente antes, ou tinha muito menos medo. Aí hoje eu falo assim, com a estrutura que a gente tem hoje, como é que eu fazia aquilo? Não tenho coragem de fazer, mas é o lance do profeta, do jovem, de ser meio doido. E esse sim do conselho, que eu acho que é muito importante sobre a perspectiva, quando a gente fala sobre assumir um risco, no reino de Deus o risco ele é também comunitário. Assim, quando você tem uma mesa para chamar de sua, eu me lembro, cara, que aí eu falei assim, não, a gente vai fazer a conferência no último dia. O cara chegou e falou assim, Gui, isso na época, 2010, para um monte de jovem, tinha acabado de casar. O cara falou assim, tá faltando R$8.000 aqui. Eu falei, não, passa na lojinha, na cantina, não sei o quê, lotado lá o centro de convenções. Falou, não tem mais o que fazer. E eu tava com uns amigos assim, né? Eu falei assim, não, tá tudo certo. Eu olhei pra minha esposa, a gente tinha um Ford Ka. Eu falei assim, gente, tá tudo resolvido aqui. Aí peguei meu Ford Ka, ela coloquei na mesa assim, falei, tá tudo resolvido. Aí chegou outro irmão, colocou a chave do carro dele, aí o outro colocou a dele. E quando tinha umas 5 chaves, eu peguei a minha de volta. Não, brincadeira, não peguei não. Mas, aquele lance ali, cara, foi muito especial, porque o risco no reino também, quando você começa a caminhar e partilhar da vida, ele é um risco também comunitário, assim, é um risco onde a gente, quando fala deu certo, a gente chora de alegria, mas também deu errado, a gente chora de tristeza e é motivado para outra coisa. Muita gente pensa que aquele texto lá diz, o homem que começa uma torre tem que fazer a conta para que não acontecer no meio do caminho e tal. E muita gente pensa que aquilo é o cara ter o recurso disponibilizado, né? E não ter o compromisso com tudo que ele é e já tem. Né? Então, quando você faz o compromisso lá e você vai colocar seu carro, é porque você fez a conta. Quando você começou aquele negócio, você já começou sabendo que você ia entrar com tudo, né? Não tem jeito de você voltar. E é interessante isso, assim, tudo que você está compartilhando aí, porque até agora entregar um pouco da vivência também. E para ajudar todo mundo que está acompanhando a gente. Não é que você ficou menos crente, não. É porque, na medida que as coisas vão evoluindo, o perímetro vai aumentando. E você começa a lidar com coisas mais distantes, de maior complexidade e de maior implicação. Então é natural mesmo que a gente talvez se sinta recuado, assim, um pouco mais ponderado, porque as implicações são maiores, as distâncias são maiores, e é mais gente
envolvida nisso. Mas você continua, vou te dar meu testemunho, você continua sendo tão crente ou melhor, né? Porque apesar das coisas estarem assim, crescendo, avançando, hoje você lida com situações de mais complexidade. As distâncias, Gui, dificultam muita coisa, né? Porque talvez o nosso maior desafio é que, na medida que vai aumentando, as distâncias vão aumentando, os riscos são diversificados, as implicações. Antigamente você assumia risco ser quase solteiro, né? Agora não. 2 filhos. Já são, né? Daqui a pouco já estão aí pensando em namorar e tal. Aí é mais gente, o outro casou, o outro líder era solteiro, agora está casado. Então isso vai produzindo implicações. Eu acho que é importante entender isso, porque às vezes as pessoas pensam que com o tempo vai diminuir, né? E, na verdade, vai aumentar e com mais complexidade, né? Isso. Eu acho que não tem, assim, se entrar... eu falo especificamente do ministério, não na perspectiva só pastoral, mas de todas as esferas, né? O trabalho, ele sempre aumenta, né? A responsabilidade também. E a gente vai aprendendo, assim, no dia a dia. Mas como você falou... eu falei aqui brincando, mas de verdade, às vezes eu fico assim, poxa, Deus, eu preciso ter mais ousadia, não estou falando faltar com responsabilidade, mas eu creio muito nessa perspectiva e eu fico angustiado demais, assim, quando eu vejo hoje muitos pastores jovens ou gente nova, meio assim, o que eu vou fazer e tal... porque eu acho que a gente está hoje num mundo muito pragmático, assim, tá tudo muito sistematizado. Antigamente eu ficava com medo, assim, meu filho, o que ele vai fazer e tal, como é que ele vai ser? Rapaz, eu quero que ele seja temente a Deus e acabou. O que ele quiser fazer, eu vou lá poder apoiar. E eu acho que tem faltado isso. Acho que, assim, hoje quando eu vejo um cara falar assim, tô pensando em viajar, morar fora, que foi uma experiência muito importante para mim, eu quero fazer um negócio aqui, eu quero ir para lá, quero ir para Jocum. Eu sou o cara que mais estimula. Antigamente eu ficava, cara, mas calma aí, como é que vai ser o seu futuro? Que futuro? O que é a perspectiva de um futuro bem-sucedido? É o cara ser rico e ser um empresário. Se não for um presente bem enfrentado. Exato. Então, assim, eu tenho lutado isso para trazer isso para nossa comunidade. Se você for o cara ousado de hoje, você vai ser o cara ousado do futuro. Mas se você for o cara tímido e covarde de hoje, é isso que o futuro está esperando. Exatamente. Então, assim... eu acho que eu fico angustiado quando eu vejo assim um marasmo, um negócio, não sei o que eu vou fazer. Não estou falando que a pessoa não pode ter crise, mas tem muita coisa para deixar a crise de lado. Porque eu acho que se a crise é no geral... a crise. Exato. Então, assim, a gente tem experimentado muito disso. E na comunidade, agora, por exemplo, a pandemia nos ensinou, cara, lições. Quando eu falei que eu era um pouco menos crente, assim, eu não tenho problema de rasgar meu coração, e até é bom que eu rasgo na frente de um pastor aqui. Eu fiquei desesperado, cara, assim, foi um negócio novo. Então, assim, a gente percebe, inclusive, eu fui levado para um texto de Marcos, capítulo 4, assim, que foi um marco para a minha vida, de verdade, assim, a pandemia, ela foi, acho que, um marco para todo mundo. E a minha angústia era um pouco da angústia do que eu vivia com 15 anos. Por que eu estou falando isso? Porque o presente que a gente está hoje, normalmente a gente tem muita fé quando a gente está na margem de cá, e no texto de Marcos diz que Jesus falou assim, vamos atravessar para o outro lado. Cara, você está aqui, Jesus te chama, os caras tudo conhecia, pescador, era mais fácil de barco do que por terra. Aí o cara fala, é claro, e aí, antes da pandemia eu digo que essa parte da margem daqui. Então vamos fazer? Vamos, Deus está aqui, vamos. Pô, Jesus está chamando, aí os caras entram no barco. Aí chega no meio, aí eu falo, fé no meio do caminho é complicado demais. Porque ali o negócio chacoalha você e você esqueceu da sua fé lá na margem de cá. Exatamente. Mas assim... não está vendo a margem. Não está vendo a margem de lá. Então, fé do lado de cá é fácil, fé do chegando é fácil, mas fé no meio do caminho é difícil. Exatamente. E eu acho que essa pandemia, ela colocou a gente nesse turbilhão. Então, eu tive que voltar e revisitar algumas coisas que, assim, a gente vai, às vezes, acostumando com o ministério, de falar assim, peraí, Deus, e agora? O que o Senhor quer da minha vida nesse turbilhão? E eu vivi as experiências mais marcantes da minha vida. Apesar que eu digo que 2021, sem sombra de dúvida, foi o ano mais difícil da minha vida, assim, sem sombra de dúvida, por várias questões e tal. E a pandemia nos mostrou isso. Então, assim, acho que a gente teve que... Deus falou, deixa eu mostrar. E a gente faz uma oração perigosa, né? Senhor, nós estamos com o Senhor, na margem daqui. Nos leve para a tempestade, nós precisamos crescer em intimidade, nós precisamos confiar mais no Senhor. Vem, Espírito Santo, sopra, balança, chacoalha. Aí eu falo assim, tá bom. Eu não estou falando que a pandemia foi por culpa minha, não. Mas, assim, eu acho que todo mundo precisa viver isso. Mas eu acho que foi por culpa de todos nós, né? Então, ó...
eu não quero encerrar essa conversa sem falar de uma coisa que tem tudo a ver com a minha vida, minha história, minha fé, naquilo que é a vocação de Deus para a nossa nação. A vocação enquanto uma liderança jovem que é revelação profética, referência profética para o mundo. O Nordeste. E aí, eu lembro, a gente conversava muito que tem um povo aqui para inflamar o Brasil, para inspirar o Brasil. E aí vem o Ministério, a Ponte, o trabalho que vocês estão fazendo. E aí, assim, eu louvo a Deus pela disposição de vocês e coloquei minha vida a serviço disso nas relações que a gente tinha. E aí está acontecendo, né? Então, Natal, agora outra cidade, Caruaru, Fortaleza. Então, assim, são testemunhos. E essa coisa da nordestina trazendo esse desafio de uma igreja que tem cor, característica de gente brasileira, né? Independente de qualquer metodologia, mas tem esse engajamento. É uma igreja que vê a comunidade. E é isso aí. Então, eu queria ver que você falasse assim, o que é esse coração de vocês para o Nordeste. Eu sei que é para o Brasil e para o mundo, mas como é que está sendo essa vivência? Descobrir o seu Nordeste, você que não é daqui, você veio do Mato Grosso e tal. Mas como é que é isso? Como é que é a ponte, o ministério no Nordeste, na cidade, descobrir as cidades com os seus desafios, suas implicações? Quando a gente foi começar o ministério, né, a gente, enfim, não sabia nem qual era o nome, e eu acho que o nome explica um pouco o que você está falando. Porque a gente começou a estudar muito sobre plantação de igreja, nós éramos um grupo de 12 pessoas, né, 14 pessoas, 7 casais. E aí, quando Paulo escreve, ele fala sobre o Ministério da Reconciliação, assim como o Pai nos religou através dos Cristo, nos confia o Ministério de ser ponte, reconciliação. E aí veio o lance da gente entender, que é algo profético também isso aqui, que para ser ponte, você precisa também ser pisado. Para ser ministério de travessia, você precisa ser, enfim, de fato ser um lugar submerso. A você ponte tem uma parte submersa, que não aparece. E aí a gente começou a tentar entender onde é que Deus queria começar esse projeto. E aí a gente pesquisou, e aqui no Recife tem a Ilha do Recife Antigo, que é uma herança muito forte dos holandeses, que foram expulsos daqui, dizem que foi para Nova York, para fundar Manhattan. E aí desde 1622, na Guerra dos Portugueses e Holandeses, todas as igrejas reformadas foram expulsas. Desde então. Desde lá, assim, não existia igreja. Quando a gente pesquisou, cara, na Ilha do Recife Antigo não tinha uma igreja, a não ser católica romana. E aí a gente fez, tá aí, o cenário pronto. E a gente vai, então, para o Recife Antigo, e a gente planta a primeira igreja lá. E essa igreja, então, nasce com esse lance da gente entender muito o que estava acontecendo. É o lance muito quando Paulo chega em Atenas para fazer a leitura lá, ele vai conversar com os estoicos, os epicureus, ele vai para a praça pública. Então, a ponte hoje é uma igreja, claro, não estou fazendo propaganda, mas cheia de falha, complicação, mas que tenta entender muito em torno do que está acontecendo, assim. Eu fui pregar no Mato Grosso há um tempo atrás, cheguei lá, eu perguntei pro pastor assim, como é que tá a igreja? Ele falou assim, minha igreja fechar hoje, a única coisa que acontece na vizinhança é uma festa. Porque a única coisa que a gente faz é atrapalhar o povo a assistir a dança dos famosos. Isso marcou demais, porque eu falei assim, se a igreja fechar hoje, o povo vai sentir falta ou de fato o povo assim vai ficar muito triste pelo que a igreja produz? Então a igreja nasce muito com esse contexto, de fato ser uma travessia e um sinal de justiça. Então a gente tem os projetos e tal. O evento do domingo é só para celebrar aquilo que a gente vive no dia a dia. Então Deus tem feito uma coisa muito especial também com a cultura, porque a ideia desde o princípio era expressar o evangelho cedendo, por exemplo, tudo que a gente tem para a cidade. Então, é muito doido. Hoje você chega na ponte, hoje com certeza vai estar acontecendo alguma coisa, ou um projeto, ou a prefeitura está usando, evento cultural, evento de tecnologia, tudo isso acontece dentro do nosso ambiente. Então, Deus tem feito assim, derramado muita graça, apesar de quem lidera e quem cuida dessa comunidade aí, mas Deus tem feito muita coisa especial, né? E tem sido muito legal, cara, porque assim, eu converso assim, não é falta de sensibilidade para os que já têm fé, mas eu fico muito angustiado de ficar
vivendo igreja só para crente. Então, assim, é muito legal você ver esse povo se envolvendo, o povo chega na igreja e convive. Então, é o que a gente tem experimentado. Tem até uma história muito engraçada, que quando a gente foi alugar o galpão pela primeira vez, história muito importante, tem a ver com isso. Eu fui entrar assim, abri a porta, uma senhora chegou e falou, o que é isso? Eu falei assim, talvez é a igreja. Ela olhou para mim e falou assim, você não é bem-vindo. E aí eu falei assim, mas o que aconteceu? Eu falei, porque vocês crentes vêm para cá, prometem um monte de coisa e depois somem. E aí, eu aprendi isso com você. É a palavra que você precisava ouvir, né? E o pessoal normalmente fala assim, aquilo que eu não gosto de ouvir é o diabo que mandou. Mas não, cara, Deus ele vai mandar uns caras assim, umas mulheres, para você saber qual é a sua vocação. Eu falei, olha, eu te entendo, mas deixa a gente tentar mudar isso daqui. Aconteceu que a gente começou a fazer vários projetos e tal, e a gente começou a se envolver muito com a comunidade. Acontece que 5 da manhã me ligam. Depois de quase 2 anos a gente ir lá. Falou assim, Gui, entraram aqui na igreja e roubaram a igreja inteira. A gente tá chamando a polícia. Eu falei, não liga não. Aí eu chego lá, hoje eu já conheço todo mundo lá, vou na casa do cara que comanda. Eu falei, preciso que você vá lá na igreja. E ele entra na igreja, esse cara. Eu falei, você tem quantos filhos aqui? O do traficante lá. Falou, acho que eu tenho 6, pastor. Qual a idade deles? 3 e 4 anos. Aqui é um projeto de incentivo à leitura. E o outro filho, 10 anos, sala de música, que tinha um cubo de baixo, uma guitarra, roubaram. O outro filho, 16, curso de elétrica, roubaram as caixas de ferramenta, tudo. Depois que eu falei isso tudo, ele falou assim, pastor, mexer na nossa igreja? Eu falei, se foi? Ele falou, me dá 10 minutos. Cara, 10 minutos depois, ele volta com coisas que às vezes eu nem sabia que era nosso, mas nem sabia que tinham roubado. E acontece um negócio muito profético, para responder essa sua pergunta, o que a gente vive hoje. Porque aquela mulher que falou que a gente não era bem-vindo, e eu fiquei muito frustrado com aquilo inicialmente, depois entendi que era Deus, falando assim, olha, vocês têm que ser resposta para esse povo. Eu fiz uma pergunta para aquele cara. Eu falei assim, olha, como é que é esse negócio aí? Se os caras pegaram aqui e roubaram, eu falei, pastor, 2 coisas. Quem roubou é da comunidade, nós vamos matar esses caras. Eu falei, não, faz isso não vai fazer isso. Não, mas os caras da favela mexeram na nossa igreja. Aí eu falei, tá, mas eu quero saber outra coisa. Se os caras roubaram e trocaram por droga, e o prejuízo? E aquele cara respondeu um negócio que eu nunca mais esqueço, que tem a ver, para responder a sua pergunta, e a indignação com a senhora que falou que não era bem-vinda. E o cara falou assim, prejuízo? Eu falei, prejuízo. Ele falou assim, não, prejuízo seria, pastor, se a gente perdesse a nossa igreja do nosso bairro. Então, isso é uma coisa muito especial que a gente tem vivido. Não é uma coisa só da nossa expressão de amor e adoração no domingo, mas isso no dia a dia. Então, a gente tem assim, experimentado muita coisa especial do Senhor que Ele tem dispensado sobre a nossa comunidade. Gui, para a gente concluir, assim, Nordeste, como eu falei, né, a gente está conversando aqui, uma das grandes características do nosso país hoje, em termos de população jovem, é evasão. E essa era uma característica nordestina, né? A ideia de que aqui tinha um limite e se a pessoa quisesse ver alguma coisa melhor e tal, ela tinha que ir embora. Era o êxodo. Então, as igrejas brasileiras muitas vezes sofrem isso, porque tem um grande ministério, uma grande coisa, o cara fala, para mim ter um ministério eu vou ter que me deslocar, vou para tal lugar. E você optou por ficar com o seu povo, essa região, e hoje isso está transformando daqui para lá. Uma das coisas que vai amolecendo o cara é porque ele vai para um grande centro, a régua é muito alta, ele fala, no conta, ele prefere trabalhar, ganhar dinheiro e pagar para aquilo funcionar. E vocês resolveram ficar e transformar a partir daqui. Eu estou dando esse testemunho porque eu creio que a grande transformação no Brasil viria da periferia, né? E não, às vezes, a partir do grande centro que vive uma realidade que não é replicável. Então, eu queria dar uma palavra de estímulo, e você pode também concluir aí o que você quiser transmitir para a liderança jovem que está nos assistindo aí, é que essa questão, né, de você não ceder à atração do êxodo, né? E eu creio que há tantas coisas acontecendo hoje no Brasil e que seriam ainda mais maravilhosas e transformadoras se a pessoa entendesse o potencial que aquilo tem a partir da localidade para influenciar o país todo. E muitas vezes a pessoa se menospreza porque ela está lá numa condição periférica, está lá... E aí existe essa coisa do êxodo. Mas aí se eu for... E às vezes tem até ministério que vai lá e sequestra o cara, né? Descobre que é um cara bom. E leva, né? Eu acho que você já teve proposta de sequestro aqui, sim ou não? Não, isso aí faz muito sentido, cara. Assim, é uma visão... né, muito do que foi influenciada pelo comércio, até dentro da igreja ela vai nessa onda. Então, aí o cara quer ter um ministério relevante, ele esquece que não existe lugar mais
especial que ele pode ter relevância é o lugar onde ele está. Então, assim, como é que você recebe o chamado de Deus? Eu não estou falando sobre a questão do cara ser missionário em outro país, não é isso. Mas eu falo muito sobre a questão da plantação da igreja, né? E o lance do Nordeste, de você entender onde você está. Rapaz, a gente já teve várias propostas para ir embora, não sei o quê, conferência, quando a gente faz oxigênio. Vamos trazer para São Paulo. Eu falo, não, tem coisa demais em São Paulo, nada contra São Paulo, Rio, esse eixo aí. Mas, assim, é tão legal uma coisa nossa aqui. E eu sempre brinco, cara, se tem um povo que é bairrista, é o pernambucano. Aí eu falo não só do Nordeste, mas assim, aqui em Recife, cara, rapaz, você pode falar mal da mãe do cara, mas você não fala mal do carnaval. Até o cara que é crente, se você falar mal do... O cara fala, não, o maior carnaval do mundo é o de Pernambuco, assim. E aí é importante você entender isso, e eu acho que o povo percebe quando a coisa virou um comércio, ou vir pra cá num formato que não vai atender e não vai ser daqui, mas ao mesmo tempo também, eu acho muito interessante quando o Paulo chega lá em Atenas, porque ele faz um movimento muito interessante. Ele faz uma avaliação, uma observação, ele olha ali e vê que estava cheio de ídolos. Depois ele faz ali uma observação, uma avaliação, algo mais assim específico para entender o que ele está. E depois o texto fala que ele ficou indignado, cara. O seu espírito se revoltava. Então, assim, se eu sou chamado porque meu espírito se revoltou, que é o lance que a gente estava falando, que se revolte para aquela região onde você está. Porque não faz sentido. A partir dali, então, o que Deus quer fazer comigo a partir daqui? No fim, ele vai chegar onde Deus quer que ele chegue, mas não foi uma fuga. Então, Paulo ele faz esse movimento. Ele olha e fala, o povo aqui é idolatria. Fala que ele chora ali, o seu coração está indignado. Aí ele vai para a sinagoga, ele vai lá para a praça, ele vai conversar com Areópago, com os estoicos, com os epicureus, mas a partir daquilo que Deus colocou no coração dele, que era a vocação da proclamação do evangelho. Então, eu acho que é muito importante assim, esse lance, e a gente curte pra caramba isso, é muito legal. Eu tô falando isso aqui entre amigos aqui. É um lance que é eu não sou nordestino, mas eu sou de coração, eu nasci no Mato Grosso, eu sou aqui. Mas é legal o povo também viajando para vir aqui, para conhecer um pouco o que está acontecendo aqui em Recife, o que está acontecendo em Caruaru, cara. Um negócio lindo lá. E é uma igreja linda que a gente plantou lá, mas é uma coisa nossa mesmo, assim. Então Deus está derramando. E que acaba que vai influenciando os outros pelo espírito, pela motivação. Bom, nós estamos concluindo aqui. Eu só queria reforçar todo esse testemunho que vocês viram aqui. Espero que isso tenha alegrado, encorajado seu coração. É muito triste ver homens e mulheres de Deus hoje que tinham tanto potencial transformador, se tivessem ousado, tivessem assumido os riscos, se indignado, mas muitas vezes, em nome até da competência que tem, da capacidade, acabaram arrendando seus ministérios a condições favoráveis e depois de muito tempo descobrem que não passam de prestador de serviço, né? Tiveram vez, mas não tiveram voz. E hoje vocês aqui é um povo que tem voz. E tendo voz, acabam que tem vez. Então muita gente quer ter vez e não ter voz. E depois ele descobre que fica lá como prestador de serviço. Guilherme, a gente fez aqui essa caneca para dar de presente, mesa preparada, e vai para o casal. A Bruna vai ganhar dela lá, porque o que obrigado. Deus uniu não separe o homem. Nós não queremos que a caneca seja motivo de discórdia. Está aí para você e para ela. Uma alegria, grande abraço, Bruna. Nossas esposas são muito mais crentes que nós, né? A gente é submissa a uma direção, mas elas são realmente submissas a uma vocação, né? E a Bruninha é muito especial. Um grande abraço para ela, para seus filhos lá. Abraço de Alana também, né? Com certeza. A relação aqui não é só entre nós aqui, mas como você falou, a gente precisamos voltar aos encontros que volta a gente aprende. Volta e meia elas trocam os telefonemas lá para se consolarem mutuamente. Uma chorando com a outra, né? Gente, muito bom estar aqui, uma alegria estar com o Guilherme. E faz o seguinte, gasta um tempo, junta um dinheiro, vende uma bicicleta, né? Faz aí vende um tanto de pano de prata aí, junta dinheiro e vem passar alguns dias aqui. Tenho certeza que eles vão te receber, Guilherme, Rodrigo, o povo aqui é muito querido. E para você ver em loco, sair daqui banhado em disposição, em ânimo. Amém? Amém. Pronto, então vem para cá, passa alguns dias, veja isso, para você ser desafiado aí na sua localidade, na sua região, e que essa indignação possa crescer no seu coração. Forte abraço. Gui, muito obrigado mais uma vez. Um abração para todo mundo e até o nosso próximo Mesa Preparada Cast.